Livre-se do sentimento de culpa. Salmos 32. Salmo de número 32. Salmo de Davi. Bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como na seca do verão. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a minha iniquidade do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás da angústia e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e lhes ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou como o burro, que não tem entendimento, mas precisa ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas o amor leal do Senhor envolve quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Que o Senhor aplique a sua palavra na nossa vida, aplique a sua palavra no nosso coração. Meus queridos e amados, o Salmo 32, ele começa dizendo: como é feliz como é feliz aquela que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Nesta noite, nós queremos falar sobre um peso que muitas vezes carregamos. Um peso que muitas pessoas carregam, que é o peso invisível da culpa. A culpa é um dos gigantes mais cruéis que habitam na alma humana, que habitam no nosso ser. Muitas pessoas vivem dizendo: eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Em uma igreja que pastoreei, fui procurado por uma jovem não tão jovem, e esta jovem, ela tinha tido um namoro, e o rapaz gostava muito dela, rapaz recém-convertido, e aquele rapaz queria casar com aquela jovem, mas aquela jovem não se sentiu merecedora
do amor daquele jovem e não quis casar com ele. E terminou aquele namoro. Aquele jovem sofreu, o tempo passou, aquele jovem encontrou uma outra jovem, começou a namorar, casou. E aquela jovem que recusou, marcou um gabinete pastoral, e conversando naquele gabinete com ela, ela disse: pastor, eu não me perdoo. Eu não me perdoo, porque eu terminei o meu namoro, o meu noivado. Eu não me perdoo. Quantas vezes nós, talvez alguém nesta noite tenha caminhado com o sentimento de não se perdoar, de não receber o perdão de Deus. Meus queridos e amados, a nossa consciência, ela pode ser invisível, mas ela é implacável quando não tratada à luz da verdade. Eu não consigo me perdoar. Essa frase ecoa no coração de muitos. A culpa, ela é um dos gigantes mais cruéis da alma. Ela não apenas nos faz lembrar dos erros, mas ela aprisiona. Hoje, vamos olhar para os Salmos 32 e descobrir como Deus nos convida a vivermos livres da culpa. Não por negar o passado, mas por confiar no perdão que Deus oferece. A Bíblia, ela trata deste assunto da culpa. Contudo, a Bíblia não trata especificamente do auto perdão. Falando aqui das pessoas que têm carregado uma culpa e que dizem: eu não consigo me perdoar. Eu não me perdoo. Então a Bíblia não trata especificamente do auto perdão. A Bíblia não fala sobre perdoar a si mesmo, pelo menos de forma direta. Quando falamos de perdão, a Bíblia nos apresenta duas modalidades de perdão. É o perdão vertical, que é o perdão de Deus para conosco, e é o perdão horizontal, que é o perdão nosso para com o nosso irmão. E aí não entra a modalidade do auto perdão. E como resolver esta questão do auto perdão? A gente vai ver na nossa caminhada aqui. O verdadeiro problema por trás daqueles que dizem: eu não consigo me perdoar, muitas vezes, meus queridos e amados, nesta dificuldade está ali a incredulidade no que Deus pode fazer, no que Deus tem feito, e entender, aceitar que o perdão de Deus, ele é suficiente. Ele é suficiente. É aceitar este perdão. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pecado é transgressão. Todos transgredimos, logo todos temos culpa. Mas o Senhor,
Ele nos perdoou. Quando nós o recebemos, o aceitamos, Ele nos perdoou desta culpa. Só que muitas vezes a pessoa não aceita que o perdão de Deus, ele é suficiente. E ela entende que ela precisa fazer alguma coisa. E por vezes ela acaba não se perdoando. A culpa, ela traz efeitos devastadores. Salmo 32, no 3 e 4, Davi descreve o sofrimento físico e emocional causado pelo comportamento comum. Ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite em mim, e o meu vigor se tornou em sequidão. Davi não está falando aqui em ele não se perdoar, mas ele está falando aqui dele não se sentir perdoado por Deus. Até que ele confessa o seu pecado, ele se sente perdoado por Deus. E o que nós estamos falando aqui é quando mesmo Deus lhe perdoou, mas você não se perdoa. Por algo que você fez, ou por algo que você não fez. Como, por exemplo, num luto, onde você perde alguém, e às vezes a pessoa acha que podia ter feito algo mais por aquela pessoa. E aí vem aquela frase: eu não me perdoo por não ter feito isto ou isto por essa pessoa. Eu não me perdoo. E é sobre essa questão, sobre esse sentimento, que muitas vezes adoece. Muitas pessoas, elas fogem deste sentimento de culpa, deste sentimento que traz o sofrimento físico, emocional. E muitas vezes ele foge e vai buscar a compensação nos prazeres que o mundo oferece. Vai buscar a compensação em vícios. Vai buscar a compensação em isolamento. Uma pessoa que se isola e não quer saber de relacionamento mais com ninguém. Vai se tornar uma pessoa, às vezes, extremamente ativa para compensar aquela dor da culpa. A culpa não tratada, ela leva à exaustão, ao desespero e à perda de propósito na vida. E aí, meus queridos e amados, nós podemos perguntar: qual é o caminho para a libertação? Como nos libertar deste sentimento? Confissão e fé no perdão de Deus. Se Deus já te perdoou, você está mais do que perdoado. Você tem que crer neste perdão de Deus, pois o perdão de Deus, ele é suficiente para libertar você. O verso 5, Davi diz: confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Deus é abrigo. Davi reconhece seus pecados, e ao reconhecer os pecados, ele experimenta o perdão. A confissão a Deus, ela é o ponto da virada de chave. Ela é o ponto em que
você vai se livrar da dor, e no lugar desta dor, do sentimento de culpa, que corrói, que destrói, vai ter a paz que excede a todo entendimento. Entende? Às vezes, porque algumas pessoas não conseguem ficar na igreja, porque alguns carregam o sentimento de culpa, alguns não se acham dignos de estar. Já conversei com várias pessoas que diziam: eu não me acho digno de estar na igreja, porque eu já cometi tanto pecado. Mas o Senhor já te perdoou, mas eu não me perdoo. É preciso crer e permitir que o perdão de Deus sare você, liberte você. Gosto demais da história de Zaqueu, porque Zaqueu, quando se sente perdoado pelo Senhor, ele é liberto. E ele diz: Senhor, no que eu roubei alguém, eu vou devolver quadruplicadamente. E a partir daí ele vai viver uma nova vida. O apóstolo Paulo, ele é o exemplo de alguém que recebeu o perdão de Deus e se perdoou, porque ele foi um perseguidor da igreja. Ele estava presente quando Estevão foi apedrejado. Ele estava do lado do grupo que apedrejava Estevão. Mas Paulo entendeu que quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, ele foi lavado dos seus pecados. Há pessoas que dizem: uma coisa é o pecado que você comete antes de se converter, e outra coisa é o pecado que você comete depois que se converte. Ora, a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Não podemos andar carregando um sentimento de culpa, porque ele destrói. Tem muitos pais que se culpam porque os filhos não têm dado certo. E o pai acha muitas vezes que a culpa é dele. Mas mesmo que você tenha uma contribuição naquele insucesso do filho, a pergunta deve ser: como eu posso reparar isso hoje? E não carregar uma culpa. Não carregue culpa. Cristo já te perdoou integralmente de todos os teus erros. Os erros que você ainda vai cometer, eles já estão perdoados pelo Senhor. Eles já estão justificados pelo Senhor. Preciso crer no caráter de Deus. Deus é abrigo, conselheiro, libertador. Versos 7 e 8 do Salmo diz: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. A alegria, Deus não apenas perdoa, mas Ele restaura e Ele guia. É viver como quem foi perdoado. O verso 11 diz: Alegrem-se no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Nós não somos justos porque nós não erramos, mas nós somos justos porque o justo nos justificou. Aquele que morreu na cruz do Calvário em nosso
lugar. Algo que precisamos trazer para a prática na nossa vida. Primeiro, pare de buscar o auto-perdão. Cristo já te perdoou. Se Cristo já te perdoou, é o suficiente. Você não é juiz de você mesmo. O justo juiz já perdoou você, desde que você tenha se arrependido do seu pecado e confessado. Então, abrace o perdão de Deus. Deixe o perdão de Deus inundar você. Talvez você fez algo que só você e Deus sabe, e isso corrói você. Em nome de Jesus, nesta noite, esta palavra é de Deus para a tua vida. Não segue se condenando, se o Senhor já te liberou, se o Senhor já te perdoou. Aceita esse perdão, recebe esse perdão e recebe a alegria restauradora do Senhor. Rejeite a mentira de que você precisa sentir que foi perdoado para viver em paz. Jesus já te perdoou. Você já está livre, você já está liberto. Ajude os outros a entenderem que o perdão de Deus, ele é completo e suficiente. Meus queridos e amados, esse Salmo 32, ele começa dizendo: feliz aquele cuja iniquidade é perdoada. E ele termina dizendo: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos. Ele começa com alegria e ele termina com alegria. Como é feliz quem tem suas transgressões perdoadas. A verdadeira liberdade não está em esquecer o passado, mas em saber que o teu passado, Jesus já perdoou. O teu passado já foi limpo pelo Senhor. Não importa quem você fez, não importa quem você foi, não importa o que você fez, importa aquele que está na tua vida e o que ele pode fazer na tua vida. Então, a verdadeira liberdade não está em esquecer o passado, mas em saber que o teu passado foi ressignificado lá na cruz. Liberte-se da culpa, não por força própria, mas pela graça de Deus. Logo eu, tão frágil e pecador, logo eu. Mas é logo nós mesmos que a graça nos alcançou. Que o Espírito Santo de Deus, nesta noite, traga ao nosso coração, mas em especial, eu creio que Deus tem uma palavra especial para cada pessoa. E eu creio que Deus está tratando nesta noite com pessoas que têm carregado um sentimento de culpa, que têm guardado esse sentimento de culpa, que tem amargurado você, que você tem sofrido em tantos momentos. Nesta noite, o Senhor quer te libertar deste sentimento. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus, convidar o Ministério de Louvor.